A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos ao início do novo trimestre e nós vamos estudar sobre o livro de Jó. Mas antes de nós estudarmos, nós queremos fazer algumas considerações, porque se vocês observarem a data de vocês, nós estamos iniciando o trimestre exatamente 4 de outubro de 2020, mas na sua lição está diferente. Por que está diferente? Porque quando a pandemia ela, ela estourou, quando de fato foram baixados os decretos, fechamento das igrejas, das atividades, a CPAD já havia rodado todo o material, já havia produzido todo o material, né, toda a grade curricular do trimestre. E aí eles suspenderam a aplicação dessa literatura para que não viesse a ter um prejuízo maior por conta da pandemia. Então eles suspenderam e lançaram uma revista que nós estudamos trimestre passado em caráter especial, né? E agora nós vamos usar essa, por isso que na sua capa está aí, terceiro trimestre. Na verdade nós estamos no quarto trimestre, mas nós vamos usar a revista do terceiro, porque o material já estava todo pronto. E os materiais costumam chegar com antecedência nas lojas da CPAD em todo o Brasil. Então eles suspenderam a distribuição e agora nós vamos usar essa lição aqui, é o que nós vamos estudar todo esse trimestre, né, sobre essa lição que está no livro de Jó. Perdão. Nós vamos aqui, livro de Jó, lição de número 1, livro de Jó. Nós vamos aprender aqui um contexto geral, né, do livro para nos situarmos aqui. O textual diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está lá em Tiago capítulo 5, verso 11, que está aqui essa referência. A verdade prática dessa lição é o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, esse livro que nós vamos estudar é extremamente importante para entendermos um pouco sobre o sofrimento. E a leitura bíblica em classe, nós vemos aqui, tem 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Ezequiel 14, versículos 14, 19 e 20, Tiago, capítulo 5, verso 11. E diz assim, 2 Timóteo 3, 16, Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, verso 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. 19. Ou se eu enviar a peste sobre a terra, sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Agora vamos para Tiago, capítulo 5, verso número 11, que diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.
Então, são os versículos da leitura bíblica em classe. O objetivo geral é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. E os objetivos específicos tópico 1, mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. 2. Especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E 3. Identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então, vamos aqui para a introdução. Eu costumo fazer uma leitura extensiva, muito extensa, para depois vir explicando, né? A introdução diz assim: nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica ou outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Olha só, que interessante, né? Então, o que acontece? Diz assim, é uma obra que alimenta nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. É o que basicamente a gente já conhece, né, sobre o sofrimento de Jó. Quando fala em Jó, todo mundo já vem à mente, né, o sofrimento de Jó, a paciência de Jó. Então a gente vai estudar sobre essa questão aqui. Tópico 1. Autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor, a própria Bíblia. Não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então é consenso entre os estudiosos essa questão da autoria de Jó. Né? Muitos atribuem até o próprio Jó, a Moisés. Alguns vão além, né? Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Né? Mas aqui a autoria é indefinida, né? Mas o importante é que há uma inspiração divina, é a palavra de Deus. Então, a gente observa que, a gente leu 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda escritura é divinamente inspirada. Então, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir justiça. Então, toda escritura, ela é divinamente inspirada. Então, a gente já parte desse pressuposto, que a escritura, as sagradas escrituras, a palavra de Deus, ela é inspirada. E nisso nós não temos dúvida nenhuma sobre essa inspiração. Né? Os escritores foram vários, mas aqui na revista está toda a escritura, mas eu prefiro a tradução que diz toda a escritura, que está na Almeida Corrigida e Fiel. Por que toda a escritura? Porque quando eu uso o artigo a, eu defino que escritura é essa. Então, porque quando eu digo toda escritura, eu não sei se foi erro do copista, do escritor aqui, tá? Eu vou checar aqui,
a CPAD usa revista corrigida como praxe, né? E eu estou checando aqui para poder falar para vocês. Realmente, a revista corrigida diz toda a escritura, mas eu prefiro Almeida Corrigida Fiel, ACF, porque toda a escritura, porque quando você usa o artigo definido a, você limita, né? Que você quer dizer que as Sagradas Escrituras ela é divinamente inspirada. E quando você tira esse artigo a, você não dá esse caráter de definição, você deixa ele meio que assim, que qualquer literatura, ó, a NVT, que é uma tradução que eu tenho usado muito, que eu tenho gostado bastante disso, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, já fazendo aqui essa ressalva, o mais interessante é a Almeida Corrigida Fiel, a NVT, que fala que toda a escritura. Por que ele traz dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada? Para a gente ver que, mesmo que a autoria não seja definida, você não crave o autor, mas ela é inspirada, porque é a palavra de Deus. É a inspiração divina, o Espírito Santo foi quem conduziu, né, esses homens para nessa escrita. Então a gente não duvida da questão da inspiração, a gente não duvida. E aí aqui a gente já vai para a questão da pessoa histórica de Jó, no item 2, que o profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real. Então essas referências, essas citações de outros textos sobre um texto em específico, dá mais ênfase na veracidade daquele escrito, né? Um livro também que eles questionam muito é o livro o livro de Jonas. Eles questionam muito, mas como Jesus ele faz menção, ele testemunha sobre, né, sobre a questão do livro de Jonas, então a gente vê que não é uma fábula, que não é um livro, assim, uma história inventada. E também assim no livro de Jó a gente parte do mesmo pressuposto, que Ezequiel cita Noé, Daniel e Jó. Então a gente crê piamente que Jó foi um personagem histórico, um personagem que de fato existiu. Ele não é uma obra de ficção, né? Não é uma obra de ficção, é uma personagem real, né? E aqui a gente e o próprio apóstolo e o próprio Tiago, né? Que ele atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, com destaque em Jó, a perseverança de Jó, Tiago capítulo 5:11, que é o que nós lemos. Então, essa leitura bíblica em classe sobre esses versículos traz atestando sobre a historicidade e a veracidade, perdão, do personagem Jó. Né? Jó não é uma obra do acaso, não é um personagem que o escritor criou e resolveu fazer uma história sobre ele. Né? De fato, ele existiu porque outras porções da Bíblia Sagrada ela, ela testifica, né? Ela fala sobre ele. Né? Então, no 3, temos aqui a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. O capítulo 2 de Jó, deixa eu checar aqui, ele também lança luz sobre alguns outros personagens, né? Outros povos que fazem parte. Deixa eu só certificar aqui rapidamente. Deixa eu ver se é Jó. Isso é capítulo 2.
Não, é o próprio capítulo primeiro. Deixa eu só. Deixa eu só pegar aqui. Já o capítulo primeiro. Quando começa quando começa a Jó perdeu os seus bens, seus filhos, aí vem aqueles mensageiros, né, que vão avisando Jó e fala aqui, ó, versículo Jó capítulo 1, versículo 15, fala dos sabeus, né? O versículo 17 fala dos três bandos de saqueadores caldeus. Então você veja só que mais ou menos Jó estava próximo a esses povos, né? Que a gente consegue situar um pouco a terra de Jó. Então os caldeus é a Babilônia, né? Então a gente vê que a gente consegue entender, compreender como que era a terra de Jó, né? Como que, onde Jó estava inserido. Ele estava ao redor de povos pagãos, povos que cometiam coisas, todo tipo de pecaminosidade, né? Na época de Jó, que é o 4, nós estamos no tópico 1, item 4, né? Item 1, perdão, tópico 1, 4. A época de Jó, a maioria dos comentaristas citou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Jó capítulo 1, verso 5. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Jó 42, verso 15. O que não era permitido pela lei mosaica. Números 27, verso 8. A palavra hebraica quesitar, traduzida como uma peça de dinheiro, Jó 42, 11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, e uma em Gênesis e outra em Josué. Então a gente consegue definir aqui, através que o livro de Jó é um livro bem antigo, né? Ele é bem antigo porque retrata esse período patriarcal, né? E Abraão, Isaac e Jacó foram os principais patriarcas, né? Mas Jó, a gente observa também que Jó era um patriarca, chefe de família, ele mesmo exercia a função sacerdotal. A gente não vê nesse momento aqui a composição da lei mosaica, né? Em relação à distribuição das funções levíticas, de quem é que operaria nos sacerdócios, o sacerdócio e por aí vai. Então, a gente não tem essa divisão aqui, a gente vê Jó como o sacerdote do lar e um sacerdote. Jó capítulo 1, versículo 5, você vê Jó como sacerdote que oferecia sacrifícios pelos seus filhos, né? Quando seus filhos se reuniam, Jó ia oferecer sacrifício. Então, ele como chefe de família, chefe de um clã, a gente vê ele exercendo a função sacerdotal, né? Então, por isso que a gente situa ele no período patriarcal. E também a gente atribui que o livro de Jó ele é antigo, por conta dessas características que nós temos. A teologia liberal, irmãos, ela costuma questionar muito a autoria, e é uma teologia completamente equivocada, danosa, que ela não crê na inerrância das escrituras. Ela fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Ela nega a existência dos milagres, ela nega o sacrifício de Jesus, ela nega um monte de coisa. É uma teologia especulativa, danosa, que tem matado muitas instituições teológicas, inclusive até algumas denominações que têm bebido dessa fonte, né, têm morrido
tem perdido o fervor espiritual, né? Então esse pessoal costuma questionar demais as autorias e, e a veracidade e a inerrância. Eles criticam muito esses pontos que para nós é um ponto pacífico, porque a gente crê que a Bíblia é sagrada, é divinamente inspirada e ponto final, né? Então basicamente esse é o contexto, né? Esse é o contextozinho aqui da introdução, né? E aí o tópico 2, estrutura literária do livro de Jó. Item 1, prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não o torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem, né? Há uma mescla de poesia, prosa, de prosa, poesia e prosa. E ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, que é a primeira parte do texto. Prólogo significa a primeira parte de um texto. Isso aí você encontra lá no vocabulário da revista. E também no epílogo. O epílogo é o desfecho de um texto, né? E estão em prosa. O texto intermediário em poesia. Então a gente tem os livros poéticos, né? Tem os livros sapienciais, de sabedoria. Então, existem vários gêneros literários dentro da Bíblia Sagrada. Um material para você entender e compreender bem sobre isso é um livro que se chama Entendes o que Lês, Gordon Fee, com mais outro escritor, que eu não me recordo agora de cabeça, mas que você consegue entender bastante sobre essa questão. É um livro extremamente recomendado, né? É um livro maravilhoso para você estudar a palavra, conhecer sobre gêneros literários, sobre essas coisas. Então, a estrutura literária é prosa e poesia, né? A literatura hebraica, a literatura judaica, eles costumam trabalhar muito essa questão, né? E vamos dando sequência aqui, essa questão da organização. 2. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, que é Eliú, e seguido pela revelação de Deus, onde eles manifestam seu poder e graça. E finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então a gente observa essa composição, né? Essa organização do livro de Jó. Um monólogo, 3 ciclos de diálogos e 4 outros discursos e, por fim, a revelação de Deus, onde ele manifesta seu poder e graça. É um monólogo de Jó, porque Jó ele começa ele mesmo conversar, ele mesmo responder, ele mesmo questionar, né? Aí depois aparecem os seus amigos, entre aspas, né? E depois aparece mais na frente Eliú, né? E depois o próprio Deus ele começa ele mesmo a fazer perguntas para Jó, né? Então a gente vê essa organização, você vê essa separação é muito bem definida no livro de Jó. Você consegue observar isso bem claramente. O 3, lembrando que nós estamos no tópico 2 e agora vamos lá para o item 3. Item de número 3. A abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade, maior vivacidade ao texto.
O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Aí tem aqui Jó 7,6, confere. Vento, Jó 7,7, nuvem, Jó 7,9, sombra, 8, verso 9, 14, verso 10, 2, perdão. Uma corrida, uma águia, uma flor, 9, verso 25, 26, 14, verso 2. No livro há também o recurso estilístico de paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então, lá no vocabulário diz que estilístico é relativo ao estilo, forma de usar as palavras. E paralelismos, semelhança, correspondência entre as duas coisas. Então, a gente vê essa questão aqui. Vamos ver aqui mais uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui, só um instante. Aqui. Sobre o conceito de metáfora. Vou explicar para vocês aqui. Metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que é uma transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação não explícita. Então, metáfora é uma comparação não explícita. Aí tem um exemplo aqui, nervos de aço, dar asas à imaginação. Né? Então, você está fazendo uma comparação não explícita. Então, metáfora traz esse sentido. E paralelismo, trazer uma correspondência entre duas coisas ou situações. Na literatura, repetição simétrica de palavras ou de versos, especialmente encontrada no texto do trovadorismo. Então, você tem uma repetição de palavras ou versos. A literatura hebraica utilizava muito desses recursos literários, né, irmão? Então, a gente vê essa abundância de detalhes, de riquezas, de comparações. Né? A Bíblia é recheada dessas comparações, ela faz muito uso dessas figuras de linguagem. Então vamos aqui para o tópico 3, natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, essa questão, irmãos, sobre por que os justos sofrem, isso não é de hoje, né? A gente vê aqui na própria Bíblia Sagrada esses dilemas, esses questionamentos, né? Essa natureza teológica, né? Tem a questão da teodiceia, que procura entender a origem do mal, né? Estudar sobre a origem do mal, essas questões. E tem a questão filosófica, né? Dos porquês, das indagações. Então você vê que o ser humano ele está sempre em busca disso, dessas explicações, né? E há uma ideia que prevalece no livro de Jó, uma ideia da cultura
dos povos orientais, de um modo geral, é que o sofrimento era em virtude de algum pecado oculto, de algum pecado encoberto, um desfavor divino, alguma coisa assim, uma maldição, alguma coisa nesse sentido. Então, e a gente observa quando ele faz Bildad e Zofar, eles chegam para conversar com Jó. E trocando em miúdos, eles dizem que Jó ele estava em pecado. E, infelizmente é uma prática hoje bem corriqueira em algumas igrejas, né, que a gente vê por aí ao longo dessa caminhada. Muitas vezes as pessoas atribuem que a outra está sofrendo porque tem pecado encoberto, tem pecado escondido. E coisa que não é bem assim. Porque quando você estuda a Bíblia Sagrada de uma forma correta, coerente, né, você vê que sobre os mártires, sobre todos que sofreram, a história da igreja que mostra o sofrimento de todos os servos do Senhor. E, e o próprio apóstolo Paulo, eu gosto de citar muito um texto aqui, deixa eu só buscar esse texto, está em 2 Coríntios, e eu acho bem interessante ele aqui, ó. Deixa eu só ver. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a seguir, que diz: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo, versículo 6, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. Então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Né? Eu utilizei a versão aqui NVT. Então vocês observam que há um propósito no sofrimento, né? E a gente tem que estudar e entender isso, que no sofrimento Deus ele nos ensina e quer nos ensinar alguma coisa. A gente não quer de forma nenhuma sofrer, ninguém quer sofrer, é óbvio, isso é fato, ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento ele Deus permite para forjar nosso caráter, forjar a nossa vida, né, na caminhada e para que a gente possa também consolar, confortar com propriedade os outros que estiveram na mesma situação. Né? Então é basicamente, 2 Coríntios capítulo 1 que eu li aqui para vocês, é basicamente isso. Paulo sofria para poder também encorajar, ajudar aqueles que estavam no sofrimento. Porque ele havia passado pelo sofrimento, poderia muito bem ajudar quem estava no sofrimento. Porque ele com a experiência dele, ele poderia ajudar, né? Porque ele de fato experimentou na própria pele, ele não foi só na teoria, né? Foi na prática. Então ele poderia muito bem se compadecer e entender o sofrimento. Então é isso que Deus permite nas nossas vidas, para a gente poder ajudar os outros. Né? Então essa é a questão do propósito do sofrimento. Então a gente não pode ter esse pensamento de que se alguém está sofrendo é porque está em pecado. São uma teologia equivocada, e inclusive a, a teologia da prosperidade ela faz muito uso disso aqui, né, do que eu estou falando aqui. Vamos lá, retornando aqui ao tópico 3, item 2. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa também era a tese do diabo. Para eles, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca.
Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos, e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse, Satanás, todos são devotos. Todavia, fim do infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então Jó disse, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus permite. É outra coisa que a gente falou sobre a questão da permissão de Deus, sobre a questão do sofrimento. E outra coisa que Deus permite é justamente isso aqui. Às vezes Deus permite perder tudo para ver se de fato ver o que há no coração da pessoa. Deuteronômio capítulo 8, não é assim que diz? Que eu deixei passar fome, deixei você passar por tudo isso para saber o que havia no seu coração, se você me serviria ou não. Então, o diabo falou, não, ele só te serve porque ele tem bens, ele tem uma família abençoada, ele tem uma família numerosa, né? Quando você analisa a vida de Jó, é o símbolo da prosperidade, né? Um cara que tinha vários filhos homens, vários, é, um, vários cabeças de animais, porque a riqueza de uma pessoa no Oriente, no Antigo Oriente, ela é medida pela quantidade de gado, pela quantidade de animais que ela possuía. Então você observa que Jó era um homem extremamente assim, bem-sucedido, né? Um homem extremamente piedoso, né? Fiel, mas também bem-sucedido, vamos dizer assim, financeiramente, né? Como um homem de posse. Então, Deus permite que tudo seja tirado, tudo que seja tirado. E Jó, ele tem tudo tirado e ele permanece na sua integridade ao servir ao Senhor. Então, eu estou cansado de ver, né, pessoas que muitas vezes estão servindo a Deus, estão buscando a Deus por causa de algum benefício material, né, por causa de algum benefício para ter. E aí, Jesus, ele até certa feita, ele disse, né, irmãos, que acautelai-vos sobre o fermento dos fariseus, né? Acautelai-vos, né? Aquela passagem que Jesus fala sobre a questão dos pães e tal. Então, tem muitas pessoas, eu conheço histórias de pessoas que não conseguiram aquilo que queriam, ou saíram da igreja ou se desviaram. Ou quando conseguiram, o que tanto queriam, sumiram da igreja e nunca mais voltaram, né? Então, a gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso, essas pessoas agindo dessa maneira, né? Então, irmãos, é muito comum isso acontecer. É muito comum mesmo isso acontecer dentro da igreja. Então, assim, e aí só evidenciou aquilo que de fato a fidelidade de Jó não estava nos seus bens materiais. A fidelidade de Jó consistia na sua devoção ao Senhor, né? Então, é muito o exemplo dele, né? O ocorrido com a vida dele tem muito ensino para nós, né? Como devemos agir. Que se tivermos é bênção, se não tivermos é bênção também, porque nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que servir ao Senhor por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele faz ou consegue para nós. Porque senão assim seria muito fácil servir ao Senhor, né? 3. Pode um homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor.
Aí isso começa em Jó 38 e finaliza com o último capítulo, 42, né? A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Aí ele diz lá em Jó, lá no capítulo 42, né? Que bem eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E aí ele diz assim: antes eu ouvia de falar, meus olhos agora veem, né? Ou seja, ele experimenta, ele tem uma experiência mais profunda com Deus, né? Que muda totalmente a, a sua vida, né? Porque ele experimentou algo assim grandioso, porque ele servia a Deus, buscava a Deus, ele era um sacerdote, ele era um homem piedoso, cuidava da sua família, zeloso com a sua família, mas agora ele teve uma conversa diretamente com o próprio Deus. Deus conversou com ele diretamente. Aí quando Deus começa a se revelar em Jó capítulo 38. E para nós concluirmos, diz assim: nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó, quanto ao seu gênero literário de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e tempo, ou seja, que vai além, né? Transcender é ir além, né? Os princípios teológicos transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas, o que é demonstrado que o conhecimento de Deus é o anseio de toda a humanidade. Então, esses princípios são para todas as épocas e culturas. Ou seja, a Bíblia é divinamente inspirada, ela tem aplicação tanto para os povos de sua época, tanto para o povo dos dias atuais. Essa é a beleza da palavra de Deus. Então, essa primeira aula foi para a gente se situar, né, sobre quem foi Jó, o contexto histórico, fazer esse apanhado geral para poder começar a mergulhar nos ensinamentos, né, que nós vamos receber mais nesse livro. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos orar. Não deixe de frequentar a escola dominical de sua igreja, porque a escola dominical é um momento que você para aprender, para folhear a Bíblia Sagrada. Né? É um momento de estudo, é um momento de meditação na palavra de Deus. Então, frequente sua EBD, seja um aluno assíduo, porque você vai adquirindo conhecimento, vai crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença nesta hora, Deus. Pai, eu quero abençoar em nome de Jesus esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, todos que nos estão nos assistindo, meu Deus amado, que sejam edificados através do ensino da Tua palavra, que esta palavra seja, meu Deus, meu Pai, gravada na tábua dos corações, Senhor, para que possamos aprender, crescer e ser edificados, ó Deus, ser um povo mais instruído biblicamente, teologicamente. Abençoe, ó Pai, os alunos da EBD, os professores, abençoa cada igreja que tem a sua EBD, meu Pai, o seu ensino bíblico, que sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até a nossa segunda aula. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.